E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente está fazendo 130 dias desde que a gente começou esse projeto, esse propósito de ler a Bíblia inteirinha nesse ano de 2023. Se você quer ler junto com a gente, é muito simples. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E assim, todos os dias quando eu enviar a leitura diária, você recebe a notificação, clica nela e lê junto com a gente, tá bom? É assim o plano de leitura, tá certo? Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje, certo? Então vamos lá. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estar aqui diante do Senhor, aprendendo da Tua Palavra, conhecendo mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa leitura fixar em nossos corações e a gente venha se lembrar dele, em nome de Jesus, Senhor. Que a gente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 7 tem um título assim: O testemunho de Estevão diante do conselho. Versículo 11 do capítulo 7. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: Estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e lhe disse: Deixe sua terra natal e seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã, até seu pai morrer. Depois, Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravos e oprimidos por 400 anos. Mas depois disse: Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali, e não adorarão neste lugar. Naquele tempo Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos, para que morressem. Nessa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderosa em palavras de ação. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita,
defendeu os israelitas e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus e para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de Israel, de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de... Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: Quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para seu líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados e a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles os rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que havia criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem às estrelas do céu, como Deus, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas. Durante aqueles 40 anos, durante o deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Refnã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território, e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou
firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Irmãos, amém. Encerramos aí no versículo 20, nos versículos 60, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, abençoando a minha vida, que a gente venha se ver amanhã em nome de Jesus, tá bom? Pois deixa eu cortar logo o vídeo, porque tá ficando tarde, tá bom? Tchau, valeu e a paz do Senhor.